Boa tarde a todos meus amores do canal. Meu nome é Heloise e eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas estou aqui para me abrir. Meu casamento, que antes parecia perfeito, se transformou em algo que eu não reconheço mais. Estou aqui hoje porque não posso mais carregar isso sozinha. Eu sei que estou errada e que isso vai machucar meu marido, mas não sei mais o que fazer. Eu estou traindo ele. Eu olhava para Jonas e me perguntava o que aconteceu conosco. Ele ainda era o homem com quem me casei, aquele com quem dividi risos, sonhos e promessas no altar. Lembro-me dos primeiros dias, quando ele me olhava com um brilho nos olhos que parecia eterno. E o sentimento entre nós era forte, verdadeiro. Nós éramos inseparáveis. A química, a paixão, a vontade de sempre estar perto um do outro. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que algo estava mudando. Ele ainda era o mesmo homem, o homem que eu amava, mas eu já não sentia mais nada por ele. E o que mais me assustava era não saber quando exatamente isso tinha começado. O desejo que antes queimava como uma chama, agora se apagava lentamente. O toque que antes me fazia sentir segura e amada se tornou vazio, sem vida. E o mais doloroso era ver que ele ainda tentava. Jonas ainda se esforçava, ainda tentava me surpreender com gestos de carinho, ainda procurava meus olhos na esperança de ver algo ali, mas quanto mais ele tentava, mais eu me fechava. Cada abraço, cada beijo, cada gesto que deveria me reconectar com ele parecia me afastar ainda mais. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo dentro de mim. Ele ainda me tratava com tanto amor, com tanto cuidado, mas dentro de mim algo se fechava, como se meu coração tivesse começado a se proteger de algo que eu nem sabia identificar. Eu o via e me perguntava, quem é ele agora? Não porque ele tivesse mudado, mas porque, ao olhá-lo, eu já não me reconhecia mais ao seu lado. Havia uma distância, algo que eu não sabia como preencher. Talvez fosse a rotina que aos poucos foi matando a paixão. Talvez fosse o desgaste do tempo que, sem perceber, foi levando à espontaneidade, a magia entre nós. Eu começava a me sentir como se estivesse presa em uma armadilha invisível, onde o conforto de estarmos juntos não era mais suficiente para apagar o vazio que eu sentia por dentro. Eu tentava até mesmo me convencer de que tudo era apenas uma fase, mas a cada dia que passava, a sensação de que a chama entre nós se apagava ficava mais forte. Foi quando ele entrou na minha vida. Lucas, o personal. Ele apareceu com sua energia vibrante como um sopro de ar fresco em meio à monotonia que tomava conta do meu mundo. No começo, era só trabalho, apenas mais um treino, mais um desafio. Ele me empurrava para além dos meus limites, me desafiava a ser mais do que eu imaginava que poderia ser. Mas logo percebi que ele não era apenas um treinador. Havia algo nele, uma atenção, um olhar que me fazia sentir que ele via algo em mim que já tinha se perdido para Jonas. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas algo em mim começou a se acender de novo. Cada olhar de Lucas, cada palavra de incentivo, parecia trazer à tona uma parte de mim que eu nem sabia que ainda existia. Ele me fazia sentir viva, como se eu fosse mais do que uma mulher cansada e entediada com a rotina. Havia um brilho nos seus olhos, uma forma de me ver que parecia tão autêntica, tão intensa, que eu não conseguia ignorar. Ele não via apenas uma cliente cansada de malhar, mas alguém cheia de potencial, alguém que ainda podia ser surpreendida. E aquilo, aquela atenção, aquele olhar, fez com que eu me sentisse especial, importante, de uma maneira que eu não sabia que precisava. A cada treino me via mais disposta, mais animada. Era como se uma energia nova fosse despertada dentro de mim. Eu começava a esperar mais pelo momento em que eu o veria, me sentindo quase ansiosa para ver o sorriso dele, para sentir aquele incentivo que me tirava da minha zona de conforto e me fazia acreditar que eu ainda podia ser mais do que eu era. Ele estava me mostrando um lado de mim que eu não sabia que existia. E sem querer, ele foi se tornando cada vez mais essencial para o meu dia. Ele me fazia sentir algo que há muito não sentia, algo que não se resumia ao físico, mas a uma energia renovada dentro de mim. Nos primeiros dias, eu me mantive firme, tentando manter a linha entre o profissional e o pessoal. Era fácil. Ele era o professor, eu era a aluna. Mas à medida que os dias passaram, essa linha foi se tornando cada vez mais borrada. Lucas tinha uma energia que parecia me atrair, algo que eu não sentia mais há muito tempo. Ele era diferente. Não era só o corpo definido ou o jeito atencioso com que me ajudava. Era algo nos seus olhos, como se ele visse algo em mim que ninguém mais via. A cada treino, eu me percebia mais atenta aos detalhes dele. A força com que ele levantava os pesos,
o jeito que sua camiseta grudava em seu corpo, o olhar que ele dirigia a mim quando me corrigia. Aos poucos, a energia entre nós foi se tornando mais intensa. Eu tentava negar para mim mesma, tentava me concentrar no treino, mas a sensação estava lá, crescente, como uma chama que começava a queimar de forma incontrolável. Às vezes, nos momentos em que ele se aproximava para me corrigir a postura, meu corpo reagia de formas que eu não conseguia controlar. Eu sentia o calor do seu corpo próximo ao meu, e por mais que tentasse ignorar, não conseguia afastar a atração que começava a crescer dentro de mim. Eu sabia que estava começando a me perder, mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que se sentia viva novamente, como se de alguma forma estivesse recuperando algo que havia sido deixado para trás. Eu não sabia se era desejo ou só a necessidade de sentir que ainda podia ser desejada, mas quanto mais o tempo passava, mais difícil era resistir. Finalmente, o que eu temia aconteceu. Uma tarde, durante um dos treinos mais intensos, o calor era insuportável e eu estava completamente exausta. As gotas de suor escorriam pelo meu rosto enquanto Lucas me guiava nas últimas séries. Eu estava sem forças, os músculos queimando, e então ele se aproximou para ajustar minha postura. Mas de uma maneira gentil, e naquele instante algo dentro de mim cedeu. Eu senti o toque dele de forma diferente. Não foi apenas uma correção técnica, mas algo mais. Algo que se estendeu além do físico. Algo que me fez perder o fôlego por um momento. Ele ficou ali, seus olhos fixos nos meus, e eu não consegui desviar o olhar, e então eu o beijei. Parecia que o mundo ao nosso redor iria desaparecer. Quando ele se afastou, o meu corpo parecia estar em chamas, e eu queria mais, precisava de mais. A academia completamente vazia, e eu tive uma ideia. Fui para o banheiro e o chamei. Não deu um segundo, e ele já me acompanhou, lá longe de tudo e todos. Eu o beijei com tanta intensidade e desespero, eu me entreguei. Não apenas ao corpo dele, mas à minha própria necessidade. E no momento em que nossos corpos se entrelaçaram, foi como se uma parte de mim tivesse se encontrado. Eu não sabia mais o que era certo ou errado. Eu não sabia se estava fugindo da minha vida ou apenas tentando me reencontrar. O que eu sabia era que naquele momento eu finalmente sentia algo. Eu me entregava a ele. E ele sabia exatamente onde tocar, como se soube me ler por inteira. Se a palma de sua mão tivesse o mapa, consegui chegar ao ápice ali cerca de 3 vezes até ele conseguir. E eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Era o começo de algo que eu não sabia onde iria me levar, mas que, naquele momento, eu estava mais do que disposta a seguir. Agora, enquanto escrevo isso, tudo parece tão confuso, como se eu estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça, mas não soubesse por onde começar. O que está acontecendo comigo e com Lucas não pode ser apagado, mas ao mesmo tempo, não posso simplesmente aceitá-lo sem questionar o que isso significa para mim. Cada vez que tento processar, me vejo perdida em um turbilhão de emoções, tentando entender onde tudo isso me levou e se há algum retorno possível. Eu me pergunto, mais uma vez, se o que eu busquei com Lucas foi apenas uma fuga do vazio que eu sentia em casa, um escape para algo que estava se apagando aos poucos entre mim e Jonas. Ou se havia algo mais profundo e verdadeiro ali, algo que ficou perdido ao longo dos anos, algo que eu não soube ou não pude perceber. Jonas e eu já não nos entendíamos como antes, e a relação que tivemos, a paixão que parecia infinita, foi se diluindo lentamente. Eu estava carente, desesperada por alguma conexão, e foi isso que Lucas me ofereceu. Mas ao mesmo tempo, me questiono se essa conexão era genuína ou apenas uma forma de preencher o espaço vazio que eu sentia em meu casamento. Eu não posso mudar o que aconteceu, e essa é a parte mais difícil. Eu não posso voltar atrás, apagar o que aconteceu, ou negar o impacto que teve sobre mim. Mas agora, é importante que eu entenda o que isso significa para mim e para o meu futuro. Será que eu estou apenas tentando me encontrar em outra pessoa? Será que busquei em Lucas algo que estava faltando em mim mesma? Ou será que, ao me afastar de Jonas, a dor que estou sentindo é uma realidade que eu finalmente preciso encarar? Eu já não sei mais onde começa a culpa e onde termina a necessidade de mudança. As perguntas parecem não ter fim, e a cada reflexão as respostas ficam mais distantes. Eu ainda estou em um turbilhão, mas uma coisa é certa: nunca mais serei a mesma. Essa experiência, esse momento de fraqueza e desorientação,
me transformou. Eu estou mais perdida do que nunca, mas também mais consciente de quem eu sou neste momento. O que me espera agora, eu não sei, mas sei que preciso olhar para isso de frente, encarar minhas próprias escolhas e entender o que isso pode significar para mim e para o meu futuro. Muito obrigada por me ouvir até aqui, deixe a sua opinião e se você gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like.